Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da 33ª semana. E aí, descansaram? Tiveram aí alguns dias, né, para descansarem e hoje nós estamos retomando, então, nossas atividades. Bom, nós já estamos iniciando também um novo calendário. Encerramos, então, o mês de outubro, estamos iniciando o mês de novembro. Hoje, dia 3 de novembro de 2021, ou 3/11 de 2021, quarta-feira. Aqui no nosso cronograma, hoje teremos aula de língua portuguesa, iniciando uma nova sequência didática, sequência número 4, Jornal Falado, Voz que Informa. Aula 1, o que é um jornal falado? E aula 2, compreender melhor um jornal falado. Livro Aprender Sempre, páginas 48 a 51. Então, nós teremos algumas páginas de atividades hoje. Vamos iniciar, então, com a introdução da sequência. Olha lá, sequência didática 4, Jornal Falado, Voz que Informa. Nessa sequência didática, você e seus colegas poderão conhecer mais sobre o jornal falado e compará-lo com mais dois gêneros textuais, a notícia e o relato pessoal. Você vai ler, brincar de jornalista âncora e se divertir com as palavras lidas e faladas. Além disso, irá planejar e fazer um jornal falado de crianças para crianças sobre as notícias mais importantes da sua escola. Escolha o seu melhor ângulo de aprendizagem, a luz mais adequada para iluminar o seu percurso. Vire os holofotes para você e foque a atenção nessa jornada. Luz, câmera, ação. Vamos lá? Então, aqui você pode aí na sua casa escolher ilustrações de jornais, né? De revistas sobre esse assunto, né? Colagens de imagem com o tema dessa sequência. Então, o que é um jornal falado? Nós podemos colar aqui uma boca falando, podemos colar também a imagem de jornalistas apresentando um telejornal, podemos colar palavras, notícias, né? Várias coisas legais que a gente pode recortar de jornais e revistas e fazer aí, montar uma colagem. Então, mão na massa, podem pegar sua tesoura, sua cola, jornais e revistas que vocês têm aí em casa e podem fazer esse recorte e montar essa ilustração ou essa colagem, tá bom? Se você não tem materiais para recorte, né, você pode também desenhar. E aí vai da sua imaginação. O que você acha que nós vamos aprender nessa sequência? Certo? Podem pausar o vídeo para fazer essa atividade. Depois vocês retornam aqui para a gente iniciar a primeira aula, ok? Vai lá. Muito bem, então, aula 1, o que é um jornal falado? Vamos conversar sobre isso? Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você vai compartilhar o que já sabe sobre um jornal falado e registrar seus conhecimentos e os da sua turma em um mapa circular de ideias. Então, em roda, converse com os colegas e a professora sobre as características de um jornal falado. Ele é parecido com um jornal escrito? E quais são as diferenças? Vamos pensar? Então, nós temos aí um mapa circular de ideias, onde nós vamos colocar os nossos conhecimentos sobre o assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Um jornal falado. Será que ele é igual a um jornal que a gente lê? Quais será que são as características desse jornal? Então, eu trouxe aqui para a gente já ir conversando sobre, né? Um jornal falado, ele é falado e ouvido. Então, nós ouvimos o que a pessoa tem a nos dizer. Qual é a notícia que essa pessoa irá contar, né? Também tem um horário fixo. Então, quando a gente vai assistir a um programa de jornal na televisão, a gente sabe a hora que ele começa e a hora que ele termina. Todos os dias naquele horário é o horário do jornal. Então, todos os dias que eu ligar a televisão naquele horário, eu vou assistir o telejornal. Então, ele tem um horário fixo. Também ele tem sons e imagens. Quem aí assiste jornal com a mamãe sabe do que eu estou dizendo. Então, além da reportagem falada, também aparecem as imagens, né? Normalmente filmadas, ou às vezes também as fotos daquilo que aconteceu.
tá? Então, ele tem sons e imagens. Ele passa na televisão, mas ele também pode ser ouvido no rádio, pelo rádio, tá? Quem aí já ouviu no rádio a Hora do Brasil, né? Sempre toca lá, tem um horário específico, né? Toca na rádio. Eu acho que a partir das 6 horas tem um tempo que cada emissora pode colocar, né? No seu tempo, das 6 da tarde até as 9, se eu não me engano. E aí todas as emissoras, né, de rádio devem colocar a Hora do Brasil para as pessoas ouvirem as notícias. Então, é um jornal falado, mas só que pelo rádio. E existem também outros momentos em que o rádio também apresenta seus jornais, né? Então, nós temos acesso pela televisão, pelo rádio, e também temos pela internet, né? As pessoas também conseguem acessar pela internet esse jornal. Também é apresentado por um âncora. Quem lembra dessa palavra, âncora? Vai aí resgatando na memória que a gente vai falar sobre isso já já. Também ele informa. É algo para informar as pessoas sobre o que está acontecendo, sobre o que mudou, né? E é para isso que serve o jornal. Então, ele traz informações, certo? Então, aqui no nosso mapa circular de ideias, nós colocamos mais ou menos aqui o que a gente já tem sobre quais informações, né? Nós já temos sobre o que é um jornal falado. Tudo bem? Então, seguindo aqui, nós vamos, então, na aula 2, compreender melhor um telejornal, nós vamos compreender um pouco mais sobre um telejornal e conhecer termos específicos sobre esse assunto, né? O que as pessoas utilizam especificamente quando estão se tratando de um telejornal, tá bom? Então, leia a definição de telejornalismo, e aqui eu vou grifar algumas partes para vocês prestarem bastante atenção, tá bom? Então, telejornalismo foi retirado do site da Wikipédia, tá bom? E aí está dizendo que telejornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada à televisão. Os telejornais são programas, olha lá, programas que duram entre segundos e horas e divulgam notícias dos mais variados tipos, utilizando, olha lá, imagens e sons. Lembra que a gente falou lá no mapa circular? Imagens e sons. E geralmente também é narrada por um apresentador, que é chamado de âncora. Olha lá, então, o âncora é o apresentador que narra a notícia, tá? E aí, âncora é um nome, olha, no jargão profissional, é um nome que é utilizado pelos próprios jornalistas, tá? Os canais de televisão podem apresentar telejornais como parte da programação normal, transmitida diariamente ou, mais frequentemente, em horários fixos. Olha o que nós falamos ali. Horários fixos. Faz parte da programação da emissora de televisão, tá? Às vezes, outros programas podem ser interrompidos, olha que interessante, por plantões de notícias, que são new flashes, em casos muito importantes e urgentes. Então, quando tem alguma coisa, alguma tragédia que acontece, de repente está no horário da novela, então eles interrompem a novela para dar aquela notícia do que aconteceu, certo? Agora aqui, continuando a nossa leitura, newscast. Olha lá, newscast normalmente consiste em uma cobertura de várias notícias e outras informações produzida ou localmente por uma emissora ou por uma rede. Pode também incluir material adicional, como notícia de esportes, previsão do tempo, boletins de trânsito, comentários e outros assuntos, tá? Então, fonte, então, telejornalismo disponível no site da Wikipédia, tá? Tem aqui embaixo tudo bonitinho, e aqui o dia do acesso, que foi 27 de outubro de 2020, tá?
Então, nós vimos aí o que é a definição de telejornalismo. O que é um telejornalismo? Então, é uma prática profissional, né, do jornalismo que é aplicada à televisão. Tele, por quê? Tele, fica atrás da telinha, né? É passada através, é assistida, né? Através da televisão, no caso, né? E aí os telejornais são programas que podem durar segundos ou horas para divulgar notícias, para informar, né? Diversos tipos de informações um telejornal traz para nós, né? E ele sempre vem acompanhado de sons e imagens, né? E também da narração do âncora, que é o apresentador. Os horários são fixos, né? Normalmente. Outros programas podem ser interrompidos quando tem alguma notícia urgente, que são chamadas de plantões de notícias, né? New flashes. E também tem newscast, que é a cobertura de várias notícias ou informações ao mesmo tempo. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que é um telejornal? Seguindo, então. Em grupos conversem sobre os termos que estão em negrito e escreva o que cada um significa. Então, nós já fizemos isso aqui, nós já grifamos as partes mais importantes do texto. E agora nós vamos olhar aqui o que a gente precisa descobrir e voltar lá no texto para a gente olhar. Combinado? Então, primeiro é telejornalismo. O que é um telejornalismo? Lembra que a gente já grifou? É a prática profissional do jornalismo aplicada à televisão. Então, vamos colocar aqui? É a prática profissional do jornalismo aplicada à televisão. Isso é telejornalismo. E o que são telejornais? Quem se lembra? Volta lá no texto. Telejornais, o que são? Programas que podem durar segundos ou horas para divulgar notícias. Então, telejornais são programas que divulgam notícias, né? O que é âncora? Quem lembra? Esse eu não vou voltar para olhar. Quem lembra o que é âncora? Eu falei agora há pouquinho para vocês. Âncora é o quê? O apresentador, tá? O apresentador do telejornal é o âncora. Tudo bem? Então, continuando, olha lá. Plantões de notícias. Vamos olhar lá no texto? Então, vamos ver, olha, plantões de notícias. Então, a gente estava lendo aqui, ó, que outros programas podem ser interrompidos por plantões de notícias, em casos muito importantes e urgentes. Então, plantões de notícias são notícias urgentes que interrompem a programação a qualquer momento, qualquer que seja a programação. Se aconteceu alguma coisa muito urgente, muito importante, essa programação é interrompida, vem a notícia, né? O âncora, no caso, apresenta qual é aquela notícia e volta a programação normal de novo, tá bom? E por último, nós temos aí newscast. Quem lembra o que é newscast? Vamos ver lá? Olha lá, então, newscast é o quê? A cobertura de várias notícias ou outras informações produzidas ou localmente por uma emissora ou por uma rede, né? Uma rede de emissoras, certo? Então, o que é newscast? Cobertura de várias notícias e informações, certo? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é bem legal, eu acho que vocês vão gostar bastante, certo? Então, nós vamos encerrar nossa aula aqui e amanhã estaremos de volta com uma aula de matemática. Combinado? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.